Olá, amigos internautas, estamos iniciando mais uma edição do programa Falando Sério comigo, Magno Araújo, ele que vai discorrer de diversos temas. A gente já tem aí, né, Magno Araújo, a gente já consegue trazer para os nossos internautas toda semana temas de grande relevância, né? E hoje a gente vai trazer, Magno, vamos falar de período de eleições, ou seja, estamos a um ano das eleições estaduais, onde vai ter aí a escolha de novo presidente, deputado federal, estadual, senador, enfim. Há um ano do período eleitoral, o que tem de novidade? O que você pode falar aí para os nossos internautas, Magno? Olá, amigo internauta, olá, Cleudson Alves, satisfação estar aqui mais uma vez aqui com os nossos amigos de Redenção e também de Cumaru do Norte, que acompanham aí o quadro Falando Sério através da TV Top Norte, do programa Alerta Geral. Cleudson, bem lembrado por você, nós estamos há exatamente um ano das eleições que são chamadas de eleições gerais, que são aquelas eleições que elegem aí o novo presidente, os deputados federais, estaduais e senadores, exceto prefeitos e vereadores. E, Cleudson, os especialistas, os analistas políticos já vêm aí alardeando há muito tempo que essa eleição será uma das eleições mais disputadas, se não a mais disputada desde a redemocratização do Brasil. A gente vê aí que há um ano, e até bem mais de um ano, o clima já se acalora, os debates já estão intensos em função dessas eleições, sobretudo as eleições presidenciais, e eu também acredito que deve ser uma eleição muito disputada, uma eleição que eu acredito que deve ter aí uma certa carga de tensão, de uma disputa muito forte, muito acirrada, ânimos exaltados. A gente tem visto isso muito antes dessa eleição, que no caso será daqui a um ano. E claro, algumas mudanças devem acontecer para as eleições do próximo ano. O Congresso aí fez algumas alterações no Código Eleitoral. Entre essas alterações a gente destacaria aqui algumas, como a questão da manutenção da não coligação para as eleições proporcionais, ou seja, havia aí uma intenção de que voltasse novamente a ter aí as coligações partidárias. Esse tema foi votado, não passou, então, ou seja, vai continuar dessa forma, não vai ter essa questão das coligações dos partidos para elegerem os deputados federais, estaduais e vereadores. E uma outra mudança também que foi feita no Código Eleitoral é a questão da fidelidade partidária, que antigamente, se você fosse eleito por um partido e resolvesse sair desse partido, você perderia o mandato. Agora não, o que foi aprovado é que a qualquer tempo que o parlamentar quiser deixar o partido, ele pode, apenas deve haver aí um consenso entre a direção do partido e o político parlamentar, e aí fica tudo resolvido. Uma outra mudança também muito importante, que aliás vem gerando aí muita polêmica, inclusive aí os especialistas políticos e membros da sociedade consideram até como um retrocesso e também como uma censura, que é a questão das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, até hoje, elas poderiam ser feitas até no dia da eleição. Agora os veículos de imprensa, os veículos de comunicação e os institutos de pesquisa só poderão fazer essa pesquisa e os veículos de comunicação divulgarem só até a antevéspera da eleição, ou seja, a eleição é sempre num domingo e as pesquisas agora só poderão ser realizadas e divulgadas até sexta-feira. No sábado e no domingo, dia da eleição, já não pode mais ser divulgado. Os especialistas dizem que, além de ser uma censura, também vai gerar um grande problema, que é a questão da divulgação de fake news. Vai se abrir uma porta para as fake news. Qualquer pessoa pode criar uma pesquisa, qualquer pessoa da rua, e jogar nas redes sociais dizendo que aquele candidato está na frente. E isso vai, de certa forma, induzir as pessoas ao erro. Assim como aconteceu na questão da pandemia, que eram divulgadas notícias falsas e que as notícias verdadeiras eram somente aquelas que eram fornecidas pelos órgãos oficiais, como os veículos de imprensa e como o próprio Ministério da Saúde. Então, o grande problema, e o que os especialistas alertam, é para essa situação. Ou seja, se as pesquisas não vão ser divulgadas no sábado e nem no domingo por veículos oficiais, então elas vão ser divulgadas por qualquer pessoa. Pode pegar, criar uma pesquisa num quadro, ela cria um gráfico dela mesma, em casa mesmo, coloca quem está na frente e divulga. E não vai ter como ter uma fiscalização para isso, né? Como a gente vai vê, ter tempo, né? E como é muito complicado a questão
dessa fiscalização de fake news, porque até você descobrir, o Brasil é muito grande, essas redes sociais são dinâmicas, e aí como é que você vai fiscalizar isso a tempo? Numa sexta, num sábado e no domingo. Então os especialistas alertam para essa questão do grande problema que isso pode causar com relação à divulgação de pesquisas fake news. Então ficou aí essa preocupação, esse alerta, vamos ver como é que isso vai se dar. A gente espera que os órgãos de fiscalização consigam, eu não sei como, fiscalizar, ir atrás, identificar e punir quem fizer esse tipo de crime, que é um crime, mas é o que foi definido, foi o que o Congresso definiu, é que não vai ter mais pesquisas na sexta e no sábado, pesquisas oficiais, só até sexta-feira. E uma outra situação também, já essa não tem a ver com a questão necessariamente do Código Eleitoral. O STF vai decidir nos próximos dias se pode voltar a ter os famosos showmícios, que eram aqueles comícios onde os cantores, essas personalidades artísticas participavam. Essa semana que vai ter decisão? Esse mês, essa decisão deve sair. Você acha que seria bom a volta do showmício, Magno? Cleudson, há a questão de divisão de opiniões com relação a essa questão. Eu vou colocar o meu ponto de vista, claro, mas as pessoas têm aí o direito de divergirem também. A questão do showmício, ela é muito boa para o público que vai, né, para o eleitor que vai a um comício, porque esses shows, essas apresentações artísticas, elas atraem muitas pessoas, muita gente. O que ocorre é que isso vai favorecer ao candidato que tem um poder aquisitivo maior, porque ele pode contratar um grande show, um grande cantor, um grande artista para participar do seu comício. E aquele candidato que não tem um volume de recursos elevado não vai poder fazer isso. E de certa forma, o artista que está ali em cima do palco, ele induz a pessoa a votar naquele candidato, porque as pessoas têm como referência, como ídolo, um artista, e ele vendo o artista subindo naquele palco, ele vai ter aquela opinião de que se o artista o artista que ele idolatra, que ele gosta, vai votar naquele candidato, ele também vai votar, mesmo que a intenção dele fosse votar em outro candidato. Eu acho que eu sou contra, então, a volta do showmício, porque já é algo que já tirou de pauta há muito tempo, né? Então é desnecessário a volta de um showmício. Exato. O que ocorre, Cleudson? Como eu estou falando, isso por um lado é bom, porque as pessoas que vão para um showmício, para um comício, elas ficam animadas, querem ter uma coisa mais atrativa que não só ver o político ali em cima do palco, do palanque falando, elas querem uma outra coisa. Mas como você falou, como já foi extinto há muito tempo e as pessoas também já se acostumaram com isso, então eu acho que, no meu ponto de vista, claro, que eu acho que não deveria voltar, porque como eu falei, vai beneficiar o candidato que tem um poder aquisitivo maior e ainda vai induzir o eleitor a votar naquele candidato porque é o seu artista preferido, o seu ídolo está lá em cima fazendo show para aquele candidato. Mas vamos esperar, vamos aguardar, porque quem vai decidir essa questão é o STF, e se for decidido assim, é acatar... Não vai ter nós que impeça, né? Não vai ter, exatamente. Então, ou seja, tem essa outra questão que não tem nada a ver com a mudança do Código Eleitoral, porque quem vai decidir é o STF, mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser o entendimento dos 11 ministros, dos 10, aliás, porque o Supremo Tribunal Federal, até a nomeação de um outro ministro que deve assumir a vaga do ministro Marco Aurélio, ainda não assumiu, então vamos ver o que vão decidir aí esses 10 ministros com relação a essa questão. Então, são esses os temas que a gente tem de mais importante para a questão da eleição, que, como você falou no início, vai ser exatamente daqui a um ano. E exatamente há um ano do período eleitoral, os ânimos já começam a ficar, já começam a aparecer nomes no cenário nacional. Aparece aí Bolsonaro junto com o Lula, são os dois nomes aí que a gente acredita que vai polarizar, né? São esses dois aí. E voltando aqui para a região norte, aqui para o estado do Pará, tem alguns nomes que já aparecem aí nesse atual cenário já, ô Magno? Cleudson e amigo internauta, como você falou, assim como a nível nacional, já se especulam os nomes que devem disputar as eleições, aqui no estado do Pará também já se especula, já se aventa aí a possibilidade de alguns nomes saírem aí ao governo do estado. Entre esses nomes, claro, está aí o atual governador, candidato à reeleição, Éder Barbalho, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o Márcio Miranda, também tem um deputado estadual, Joaquim Passarinho, que é uma pessoa que tem um trânsito muito bom aqui no estado, sobretudo aqui na região sul do Pará. O próprio senador Zequinha Marinho é outro nome que também vem sendo aí colocado.
para disputar o governo do estado. E o ex-governador também, Simão Jatene, é um outro nome muito forte, mas claro, são nomes que ainda estão sendo aventados como possíveis candidatos. Ainda deve haver aí costuras, acordos para saber quem sai ao quem apoia quem, porque muitos desses nomes que eu citei aqui pode declinar para sair deputado federal, senador também, claro. Como eu estou falando, isso vai depender dos acordos, das costuras que vão haver e para a gente poder ter na certeza quem realmente vai sair nessa disputa ao governo do estado. O certo é que são nomes bastante conhecidos, nomes que já têm tradição aqui na política no estado do Pará e com certeza vai ser uma disputa muito forte, muito acirrada, porque são grandes nomes. São nomes que começam a aparecer no cenário, exatamente, né? Que você já consegue ver aí, né? E aí a gente vai aguardar para ver se realmente esses nomes vão se manter ao governo e quem vai decidir sair a um outro cargo eletivo, que como eu falei, vai ser eleição geral, eleição para presidente, deputado federal, estadual e senador. Então, claro, alguns desses nomes que a gente citou aqui ao governo também pode declinar e sair ao cargo que ele achar mais conveniente, claro, dependendo da costura e do acordo que for feito entre as lideranças dos caciques dos partidos aqui do estado do Pará. Municipal, já aparece algum nome no municipal ou a gente prefere ainda não citar nada? Eu acho que por enquanto não, a gente tem, claro, a política... Já está vendo aí dos bastidores, né? A política ela é muito dinâmica, ela não para, Cleudson. A gente costuma sempre dizer que quando acaba uma eleição já começa os preparativos para a próxima. Mas tem nome forte em redenção? Tem nome forte em redenção? Tem nome forte em redenção, mas a gente ainda está trabalhando aí na questão de poder buscar mais informações detalhadas desses nomes para num programa futuro a gente poder falar aqui com mais tranquilidade, com mais propriedade com relação a esses nomes. Falar em redenção, na eleição passada a gente conseguiu, a gente não, o município não, na realidade o sul do Pará fez mas aqui de dentro de redenção, né? Exatamente, no sul do Pará nós tivemos, se eu não me engano, 2, que foi o deputado Caveira, que foi eleito por São Félix do Xingu, e o deputado Alex Santiago, que é filho aqui de Redenção, e foi eleito aqui por Redenção. Então, ou seja... Falar em Caveira, ele se envolveu numa polêmica lá em Conceição do Araguaia, Isso, né? Houve uma polêmica entre o deputado e o atual prefeito de Conceição, Jair Martins, mas coisas da política, com certeza depois eles se entendem, que em política a gente sabe que é a arte também do entendimento. Mas, assim, a gente tem nomes fortes, nomes que já estão aí nos bastidores circulando, que vão sair candidato a deputado aqui por Redenção. A gente vai fazer apuração melhor, uma apuração né? mais detalhada, para a gente poder passar para o nosso amigo internauta de Redenção e de Cumaru do Norte essas informações com mais precisão. Ok, saindo do mundo da política, Magno Araújo, já tem um velho dito popular que diz que tudo que é bom dura pouco. Este mês de outubro é o último mês, que pena, né, gente? O último mês aí da parcela do auxílio emergencial. Seu ponto de vista, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? O que você acha? Deveria continuar esse auxílio ou não? Para uns foi bom, principalmente para aquelas mães, as mães aí de baixa renda, mas teve muitos marmanjões aí que não queriam mais trabalhar não, o Magno. É verdade, Cleudson. Eu gosto sempre de dizer, vou continuar sempre usando esse ditado aqui nos nossos comentários, que é sempre bom, e aliás é correto e justo a gente dar a César o que é de César e a Pedro o que é de Pedro. Nada mais justo do que o governo federal ter criado esse auxílio emergencial assim que essa pandemia se instalou no mundo e também aqui em Redenção. Inicialmente foram aí 6 meses de parcelas de R$600, e isso ajudou muito a população, sobretudo a população mais carente, muito embora algumas pessoas mais espertas, ou as pessoas que não gostam da coisa correta, tenham aí se inscrito e tenham pego aí esse auxílio emergencial, deixando outras pessoas que precisam realmente de fora. Mas foi uma medida louvável, foi uma medida bem-vinda e que realmente ajudou muitas famílias carentes que precisavam até sem a pandemia, e claro, com a pandemia se agravou ainda. Depois o auxílio emergencial foi suspenso, voltou novamente, só que com uma parcela bem menor, né? 50% a menos. Então isso já prejudicou um pouco, porque a gente sabe que com a inflação que a gente está aí, preço do gás, preço dos alimentos, preço dos combustíveis nas alturas, a energia principalmente, então, ou seja, e aí diminuiu 50%, então apertou muito, ficou muito difícil. Mas claro, melhor pingar do que faltar. Ainda foi concedido esse auxílio aí por mais 3 meses, 3 parcelas, que aliás a última se encerra agora em outubro. Eu acho que
não custava nada o governo prorrogar até o final do ano, até para dar esse fôlego, esse alívio para as pessoas em função dessas questões, desses aumentos que eu citei aqui. Até dezembro, pagaria mais uma parcela agora em novembro e outra em dezembro, no final do ano, para que as pessoas pudessem passar aí um final de ano um pouco mais tranquilas. Tranquila, a gente não pode dizer que fica, mas pelo menos um pouco mais tranquila com relação à questão do custo de vida. Então eu acho que o governo não só fez uma boa ação criando esse auxílio emergencial desde o início da pandemia, como eu acho que deveria prorrogar aí, já falta tão pouco, só 2 meses, novembro e dezembro, para as pessoas ficarem aí com esse valor aí para poder aí pagar alguma conta, comprar alguma coisa para comer. Mas tudo bem, foi definido que vai ser a última parcela agora em outubro e vamos esperar que no próximo ano, inclusive o setor da economia do governo falou que vai criar aí um Bolsa Família turbinado que vai auxiliar tanto essas pessoas que já recebem o Bolsa Família, quanto as pessoas que elas eram chamadas de invisíveis, porque eram pessoas que não faziam parte da sociedade e que só passaram a existir depois que foi criado esse auxílio emergencial. Então, de acordo com o Ministério da Economia, essas pessoas vão, claro, todas elas vão passar por uma triagem para saber se realmente elas precisam, qual que é realmente a real situação dessas pessoas, para que elas possam passar a receber também, além dos beneficiários do Bolsa Família, essas pessoas possam também receber um auxílio aí, para que elas possam ter aí a sua vida levada com dignidade. Então, na minha opinião, foi, como eu já falei, né, uma boa, foi vista com bons olhos, foi bem recebido, foi uma ideia que realmente tirou essas pessoas que vivem aí na extrema pobreza de uma situação complicada e, claro, em função do agravamento por causa dessa pandemia, não custava nada, né? Só faltam 2 meses, prorrogar por mais 2 meses e aí vamos ver o que vai acontecer depois que tudo isso acabar. E a gente torce para que o próximo ano a gente já tenha uma tranquilidade para poder voltar à normalidade com relação à questão da pandemia, tendo em vista que a gente sabe que a vacinação tem avançado muito, aliás, e as pessoas já estão começando a voltar a ter aquela noção de viver um novo normal. Então a gente vai torcer para isso, espera que dê tudo certo, esperamos que dê tudo certo, e no próximo ano, como a gente já falou aqui, é eleição, a gente passa a viver um ano só de política de eleição, porque logo no início do ano começa o calendário eleitoral, que são aquelas datas em que os pretensos candidatos têm que cumprir aí algumas exigências, e aí tem a questão de documentação, de filiação a partidos, de desincompatibilização de cargos para poder disputar as eleições, vem aí as convenções e todo aquele processo, todo aquele calendário que há em ano de eleição. Ok, Magno, quero aqui agradecer a você por mais uma vez trazer essas informações aqui para os nossos amigos internautas. Ok, Cleuton, eu que agradeço a você por estar aqui comigo para a gente poder debater, levar aqui ao conhecimento da população esses assuntos, esses temas que mexem com o dia a dia da população aqui de Redenção, do Estado, e dizer que no nosso portal, no www.folhadecarajás.com, você vai encontrar esse vídeo que a gente grava toda semana aqui, o quadro Falando Sério, e também muitas outras informações aqui de Redenção, aqui do Estado do Pará, aqui da nossa região sul do Pará. Você vai ficar muito bem informado lá no site, no portal folhadecarajás.com, tá bom? Estamos indo embora, quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, pelo carinho da companhia. Lembre-se, não deixe de se inscrever no canal, também deixar o seu like, tá bom? Mas é isso. Forte abraço a todos e até a próxima edição. Eu ia falar aqui, só que já estava muito tempo, já estava com 20 minutos aqui já.